Eu sei, queridos, que quando nós nos propomos a receber da palavra, quando nós nos propomos a aprender, o primeiro interessado e desejoso de que você realmente aprenda é o Senhor. Amém? E Ele nos dá ferramentas para que isso aconteça. Ele viabiliza condições. Ele promove recursos para que a gente possa ser alcançado por aquilo que é a vontade dEle. Amém? Quando nós queremos abençoar a vida dos nossos filhos, mesmo que a gente não diga diretamente para ele, eu quero fazer isso por você, mas a gente vai sinalizando, a gente vai fazendo com que ele vá se dirigindo para um lugar que a gente sabe que vai ser proveitoso para ele. Amém? Muitas vezes eles não têm a escolha. Eu posso falar isso pela experiência que eu tenho como mãe de 3 filhos. Talvez quando eu matriculei os meus filhos na primeira escola que eles estudaram, talvez eles não soubessem fazer a escolha certa. Se eu desse 3 opções para eles, tem essa escola, essa e essa. Eu não fiz isso. Eu escolhi a escola que eu entendia que era melhor e eu conduzi eles para lá. E talvez, em algum dia, eles se chatearam por algum motivo que houve na escola e eles chegaram, eu não quero mais estudar naquela escola. Eu não vou mais, porque lá a professora manda eu fazer tarefas e ela manda eu me esforçar e estudar para tirar uma nota melhor e eu não gosto de fazer isso. E nem por isso eu desisti de fazer com que eles estudassem e permanecessem naquela escola. Por quê? Porque eu sabia, amados, que era o melhor para a vida deles. Não é verdade? Quando nós somos crianças espirituais, quando nós estamos ainda dando os primeiros passos na vida cristã, muitas vezes nós não sabemos discernir a mão direita da mão esquerda. Nós não sabemos escolher as melhores coisas que Deus colocou na mesa para nós, porque nós ainda não temos pleno entendimento de como Deus se move, de como Deus opera. Mas, amados, Deus, Ele vai te pegando como um pai carinhoso, amoroso, zeloso pela tua vida, e Ele vai te conduzindo, fazendo escolhas por você, para que você possa, quando chegar na idade de ter entendimento, naquele nível de ter entendimento, você fazer as suas próprias escolhas e escolher certo. Amém? Deus trabalha com você, cuidando da sua vida, promovendo condições, recursos, para você fazer as melhores escolhas. E você só tem condição de fazer as melhores escolhas quando você tem o conhecimento dessas coisas. Amém? E, amados, muitas vezes, quando eu estava sentada na sala de aula, eu escutava coisas que eram totalmente alheias ao conhecimento e ao entendimento que eu tinha. Mas havia algo que fazia com que eu permanecesse ali e acreditasse e recebesse o que estava sendo transmitido. Havia algo dentro de mim que testificava, que dizia o que ele está falando é a verdade. O que ele está falando é a verdade. O que ele está falando é a verdade. Dentro de mim, amados, havia alguma coisa que dizia, receba isso porque é para você. Receba isso porque você precisa. Sabe? Ainda que eu não tinha entendimento, e fui passando a ter à medida que o conhecimento, que as instruções foram sendo transmitidas. E eu entendi que aquilo que dava testemunho dentro de mim era o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele dá testemunho da verdade. Amém? Ele ensina, ele convence o homem acerca da verdade. E você pode ter certeza. Quantas vezes não já aconteceu com você? Quando alguém está ministrando, quando alguém está falando uma verdade da palavra de Deus, você sabe que aquilo é verdade. Mesmo que você nunca tenha ouvido aquilo, mas aquilo cai no seu coração e você recebe. Não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha dentro de você, depois que você nasce de novo, para dar testemunho da verdade. Ele te convence, ele te leva para um lugar de esclarecimento e liberdade. E, amados, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, que foi deixada na terra, enviada para a terra, para trabalhar junto conosco, até que nós cheguemos a um nível de maturidade. Até aquele dia, quando Jesus vai voltar, e nós possamos ir com Ele. Amém? Quando nós seremos arrebatados junto com Ele. E olha, eu queria fazer só um breve resumo de alguns acontecimentos bíblicos, para a gente poder entender algumas coisas, amém? A gente não tem muito tempo, como a Luciana falou, é somente uma amostrazinha. Aí vocês vão ficar com mais vontade e vocês vão estar aqui na sala de aula, amém? Vocês vão ter acesso para adquirir um módulo desse.
que é muito maravilhoso, muito precioso, tem muitas informações importantes, tem muitas instruções maravilhosas que vão te ajudar a conhecer mais um pouco daquilo que essa palavra que é ensinada aqui. Amém? Então, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Vocês já sabem. E ele vai correndo e falando até o ponto que diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus soprou nele, no homem, o fôlego de vida. E nós sabemos, lendo a Bíblia, né? E se você não sabia ainda, você vai descobrir, quando você estiver sentado aqui na sala de aula do Rema, que Deus, ele andava com o homem, e o homem tinha pleno acesso à presença de Deus. Deus andava com o homem no jardim, ele estava em contato com o homem, não havia nenhum tipo de limitação entre Deus e o homem. O homem era livre para estar na presença de Deus, o homem habitava com Deus, ele tinha contato com Deus. Amém? E acontece aquela história da queda. Todos nós sabemos que Adão caiu, Adão pecou. E Adão foi separado de Deus. Adão perdeu o contato. Ele perdeu o acesso à presença de Deus. Ele não pôde mais estar ali comungando da presença, comungando da vida de Deus, que era plena lá no jardim, plena na vida de Adão. Amém? Ele caiu, ele perdeu o acesso. Aquela natureza divina que operava em Adão, ela foi desligada. Ela saiu de Adão. E sabe, queridos, quando nós olhamos para isso, nós pensamos, meu Deus, que bobagem que Adão fez. Que coisa terrível, que causou um dano, não vou dizer irreparável, porque Jesus veio, amém? Aleluias. Mas causou um estrago muito grande. E graças a Deus por Jesus, que veio, amém? E restaurou essa comunhão. Mas só que aconteceu uma coisa. O homem ficou privado da presença de Deus durante todo aquele tempo, até que Jesus pudesse vir. Amém? E amados, enquanto Deus estava distante do homem, enquanto o homem estava distante de Deus, enquanto havia aquela separação, o homem ficou privado dessa presença, ficou privado do Espírito, ficou privado da glória. O homem estava ali sem a perspectiva de uma vida melhor, de uma vida diante do Senhor. E nós sabemos que Deus ainda assim, mesmo que o homem pecou, mesmo que o homem caiu, ainda assim, Deus se importava e continuou cuidando do homem. Ainda que o homem não tivesse ciência disso, ainda que o homem não tivesse entendimento disso, né? O homem estava separado de Deus, mas Deus foi trabalhando com o homem para que ele pudesse chegar naquele ponto, onde Jesus pudesse vir mais uma vez resgatá-lo. Amém? E quando o homem ficou separado de Deus e perdeu esse acesso da presença, Deus construiu uma forma de ainda assim continuar se comunicando com o homem. O que foi que Deus fez? Deus escolheu pessoas. No Velho Testamento, Deus levantou pessoas que foram os reis, os sacerdotes e os profetas. E os ungiu com o seu Espírito, para que eles pudessem comunicar ao homem a vontade de Deus, para que eles pudessem falar as instruções de Deus, conduzir o homem a um lugar onde eles pudessem ter conhecimento, que havia um Deus que se importava e cuidava da vida deles. Amém? Olha como Deus é lindo. Deus unge no Velho Testamento apenas reis, sacerdotes e profetas. Por quê? Porque o homem havia morrido por causa do pecado. Ele ficou separado de Deus por causa do pecado. Mas ainda assim, Deus continuava olhando e cuidando daquele homem que era tão precioso para ele. Amém? E Deus unge os reis, os sacerdotes e os profetas, que eram as únicas pessoas pelas quais Deus se movia na terra, né? Deus comunicava, Deus falava, Deus era representado, né? E amados, aquelas pessoas que eram ungidas por Deus, no caso os reis, os sacerdotes e os profetas, eles recebiam capacitações especiais, sobrenaturais, para fazer a obra para a qual eles haviam sido ungidos. Amém? É isso que a unção faz. É isso que o poder do Espírito Santo que habita em nós faz. Ele nos capacita
para nós correspondermos, para nós ficarmos qualificados, para executarmos uma obra para Deus. Amém? Então, um dia, você não tinha Jesus, você não era nascido de novo, você não tinha as qualificações necessárias para representar Deus, para falar por intermédio do Espírito Santo. Você talvez não tivesse conhecimento, não tivesse acesso a essas informações, mas um dia você recebeu a instrução. Um dia alguém chegou para você e disse: olha, Jesus te ama. Olha, Jesus se importa com a sua vida. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E Ele quer que você receba agora o amor dEle. E você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Amém? Quem aqui nasceu de novo? Aleluia! Você está grato ao Senhor por isso? Sabe, amados, você nunca deve perder a alegria da salvação. Você nunca deve deixar de expressar a sua alegria. Porque, amados, é precioso demais a obra grandiosa que Ele fez na nossa vida. Amém? E olha, nascemos de novo, recebemos a vida de Deus em nós. E como foi que essa vida entrou? Como é que estávamos mortos e agora estamos vivos? Como é que antes estávamos separados, mas agora fomos aproximados? O que aconteceu? O Espírito de Deus, o Espírito da vida, a unção, Ele entrou em nosso espírito e Ele nos restaurou. Ele nos fez novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós nascemos da palavra, nós nascemos de Deus. E agora, Deus mesmo nos fez a sua casa. Amém? Nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar da unção, nós somos o lugar da habitação de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele não habita mais numa caixa de madeira chamada arca. Ele não habita mais numa tenda de tecidos, de couro, chamada santo lugar. Ele não habita mais no tabernáculo. Você agora é o tabernáculo de Deus. Amém? Aleluia. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Glória a Deus por isso. Amados, é por meio dos seus filhos que Deus se move na terra. Amém? Ele nos ungiu para o seu propósito. Ele nos ungiu para comunicarmos o seu poder, para demonstrarmos o seu amor para o mundo inteiro. E quando nós recebemos essa vida, nós fomos qualificados. Recebemos a condição sobrenatural para testemunharmos dele. Amém? Lá em João, no capítulo 20, verso... Aleluia. Cadê João? João capítulo 20. João capítulo 20, versos 21 e 22. Só para contar um pouquinho antes, para você entender o que eu vou ler agora, tá certo? Os discípulos sabiam que Jesus havia morrido, que ele havia sido sepultado, mas, amados, eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Amém? Eles estavam trancados num lugar, atemorizados, com medo das ameaças, das perseguições, e eles estavam ali fechados num lugar, e de repente, diz a palavra, que Jesus já ressuscitado passa pela porta que estava fechada. Aleluia. Ele entra em lugares fechados, viu? Ainda que a porta esteja fechada, Deus pode entrar por ela. Aleluia. Então você não precisa ficar preocupado com aquelas pessoas que demonstram, não está nem aí para o que você está falando da parte de Deus. Pode ser que elas pareçam ter um coração duro e fechado, mas ninguém, amado, é forte o suficiente para resistir ao Senhor. Amém? Então não se preocupe com os corações duros, somente ande em amor, somente ore por eles. E Deus, pelo seu Espírito, pelo seu poder, Ele vai derreter aquele coração. Amém? E vai passar pela porta, mesmo que ela esteja fechada. Amém? Aleluia. E amados, Jesus passa por aquela porta e Ele... Agora eu vou ler. Verso 21 diz... Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
Quando Jesus estava falando sobre isso, quando ele estava comunicando isso aos discípulos, amados, quando ele se refere a receber o Espírito Santo nessa passagem, ele estava dando, amados, a liberação para o novo nascimento. Ele estava, vamos dizer assim, inaugurando um tempo onde os homens teriam acesso à natureza de Deus e receberiam em si, e não sobre mais, o Espírito Santo. No Velho Testamento, quando Deus ungiu os reis, os sacerdotes e os profetas, esses homens, eles não recebiam o Espírito Santo dentro deles. Amém? A unção é um símbolo do Espírito Santo e representa o Espírito Santo. Amém? Quando os homens no Velho Testamento, na Velha Aliança, eram ungidos por Deus, essa unção, essa presença do Espírito que vinha sobre eles não era dentro no Espírito deles, era apenas sobre eles. Porque os homens não tinham, vamos dizer assim, a condição de receberem Deus dentro deles, porque eles ainda tinham uma velha natureza. Era necessário que um preço fosse pago, que um resgate fosse feito. E isso só aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Quando Jesus morre e ressuscita, ele dá ao homem o acesso, mais uma vez, à presença de Deus. Amém? Mas no Velho Testamento, Deus ungiu os homens e o Espírito Santo vinha sobre eles para o cumprimento de uma obra específica. Amém? Deus ungiu os sacerdotes, Deus ungiu os profetas, Deus ungiu os reis. Com um propósito definido, com um propósito específico. E quando Deus fez isso, foi sempre sobre o homem e não dentro do homem. Mas na nova aliança, quando Jesus veio, quando ele morreu e ressuscitou, e ele disse: Paz seja convosco, e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito entrou nos discípulos. Eles receberam a vida de Deus. Eles foram mudados por dentro. Aquela natureza de morte, de pecado saiu e a vida de Deus entrou. Amém? Eles foram transformados. Nasceram de Deus. Amém? Foram feitos nova criatura. E agora, essa unção, que é a presença do Espírito, que é o Espírito Santo, ela não estava mais sobre eles. Ela tinha entrado neles. Amém? Ela estava dentro deles, para que eles pudessem comungar da vida de Deus. Para que eles pudessem carregar essa vida, viver em outro nível, em outra dimensão, que nenhum homem antes deles havia experimentado. Amém? Então, Deus estabelece um novo tempo. Deus não mais ungia apenas os homens sobre, Deus ungia também os homens dentro. Amém? Essa unção dava ao homem a condição de conhecer Deus no Espírito. Essa unção, essa presença que habitava neles agora, fazia com que eles fossem a própria casa de Deus. Eles carregavam Deus, representado pelo Espírito Santo, que passou a habitar em cada um. Amém? Como é que Deus habita em todos os homens ao mesmo tempo? Que tamanho ele é? Infinito. Amém? Ele é tão grande, que nunca se gasta, nunca se acaba. Mas ele pode ter acesso a lugares tão pequenos como eu e você. Ele sabe como encher, como estar dentro de cada um de nós. Sabe, amados, que Deus extraordinário, que Deus poderoso, que cria uma condição de habitar naquilo que Ele mesmo criou com as suas próprias mãos. Esse sempre foi o plano de Deus, viver com o homem. E agora, na nova aliança, Jesus nos deu esse acesso para que Deus pudesse viver conosco. Adão fez a besteira e desmanchou, bagunçou tudo. Mas Jesus veio e consertou o erro cometido. E nós podemos, por causa disso, por causa da obra de Jesus, ter acesso a essa presença. Aí parou aí? Não, não parou. Só pelo simples fato de termos recebido a presença, de nascermos de novo, já era glorioso. Mas Jesus continua dando instruções para os discípulos. Você acredita, amados, que se está escrito na Bíblia é porque Ele queria que nós tivéssemos o conhecimento? Você acredita que se Deus deixou a instrução na Bíblia
Pode ser que não seja para você imitar algumas coisas, porque existem coisas que falam sobre o que você não deve fazer, amém? Mas, amados, Deus está transmitindo para você a instrução do que você deve fazer também. E tem tudo que está escrito é para o teu exemplo, para o teu ensino, para a tua instrução, para o teu fortalecimento, amém? E, amados, quando essa obra começou, quando ela começou a acontecer, os discípulos, eles estavam ali reunidos e eles receberam o Espírito Santo, eles nasceram de novo. Havia uma outra parte que precisava acontecer, amém? Eles precisavam também, não apenas do poder para ser, amém? Preste atenção, eles receberam poder para ser, quando eles nasceram de novo. Quando Jesus falou, recebei o Espírito Santo. Mas eles também precisavam do poder para fazer. Havia uma obra que precisava ser feita. E ela não acabou quando os discípulos nasceram de novo. Amém? E está tudo escrito na Bíblia, para um referencial. Para que nós possamos aprender e seguir. Amém? E diz a Bíblia, vamos ler, Atos capítulo 1. Aleluia. Atos capítulo 1, verso 4. Todo mundo encontrou? Eu vou ler para vocês. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Então, no verso 8, ele continua dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Então, Jesus deu uma instrução para os discípulos, não saiam daqui, mas fiquem até que se cumpra a promessa. Que promessa era essa? De que eles seriam revestidos com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Para quê? Para fazer a obra. Amém? Para serem testemunhas. Para fazerem cumprir a missão que havia sido dada. Amém? Então, Deus deu o Espírito para o novo nascimento e agora, depois que eles se tornaram filhos de Deus, que é o que aconteceu com a sua vida, você recebeu o poder de Deus e você se tornou filho de Deus, amém? Não pela força do braço do homem, não por uma ideia religiosa, mas pelo poder de Deus, amém? Nenhum homem tem o poder de colocar o Espírito Santo dentro de outro homem. Ele não tem o poder de transformar a vida de outro homem, mas pelo Espírito do Senhor. Quando você crê e você recebe, você se torna. Amém? Então nós recebemos poder para ser. Mas ele também diz que eles precisavam esperar o poder que viria sobre eles, o qual estava prometido para eles fazerem. Amém? Não fiquem aqui, esperem a promessa, para que vocês sejam revestidos e sejam testemunhas. Sabe, amados, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma habilidade sobrenatural que você recebe para produzir provas, para que elas convençam os homens daquilo que você comunica com a sua boca. Amém? Jesus, ele não queria que eles apenas soubessem falar, mas que eles tivessem um poder que operava, para que os homens pudessem ser convencidos através das obras. Você lembra que Jesus, falando com os discípulos uma vez, ele disse, não creiam em mim apenas por aquilo que eu falo, mas creiam também pelas obras que eu faço. Não é verdade?
As obras que Jesus fazia, por causa do poder que operava nele, convencia os homens que ele era de Deus. Não é verdade? Amados, nós temos um mundo para ganhar. Nós temos uma grande obra para fazer. E cada um de vocês é parte dessa responsabilidade que Deus confiou sobre a igreja para fazer a obra de Deus aqui na terra. Amém? Você é a pessoa que Deus chamou para testemunhar do poder de Deus e convencer o mundo, amados, desse amor. E como podemos convencer o mundo do amor de Deus apenas com palavras? Não vamos conseguir. Precisamos do poder para produzir as provas que vão confirmar as palavras que nós falamos. Sabe, amados, Jesus andava pelos lugares e ele falava do amor de Deus para as pessoas e ele dava instruções para as pessoas. E quando as pessoas chegavam até ele e diziam: mestre, a minha filha, ela está enferma. E ele dizia: não temas. Ele falava sobre paz. Mas se ele não falasse para as pessoas sobre essa, se ele apenas falasse para as pessoas sobre essa paz e não demonstrasse a forma sobre as quais a paz podia operar, como era que eles iam crer nele? Mestre, a minha filha está morrendo. E ele disse: não temas, eu vou lá curá-la. Aí de repente alguém corre e diz: sai, não aperreia mais Jesus não, porque tua filha já morreu. E ele continua dizendo: não temas, ela apenas dorme. Se não houvesse um poder operando, Jesus ia ser ridículo. Porque ele ia falar uma coisa que ele não podia fazer. Se não houvesse um poder envolvido, amado, para cumprir aquilo que Jesus anunciava, o que seria de Jesus? Me diga. Jesus ia falar uma coisa: não temas, eu vou lá. Ela está apenas dormindo. E eles diziam: ele está doido. Ela não está dormindo, ela está morta. Não dê ouvido a esse doido, não. Isso é um lunático. Ela morreu. Mas Jesus permanecia convicto da sua posição, daquilo que repousava, que operava sobre a vida dele, amados. E ele olhava para Jairo e dizia: não tenha medo, Jairo. Eu vou lá. E ela vai se levantar. Sabe, amados, porque Jesus sabia que o poder que operava nele não era apenas para ele ser filho, era também para ele demonstrar quem Deus era, através da sua grandeza, do seu poder, dos milagres que se manifestavam, para dar testemunho do que ele anunciava com a sua boca. Jesus chega na casa de Jairo e está aquele chororô, aquela agonia. E Jesus entra tranquilo, bota todo mundo para fora, porque a incredulidade, né? Ela intimida, ela tenta levar você para um lugar de fracasso, de impossibilidade, de derrota, de aprisionamento, de medo. Mas a fé, ela enxerga a promessa, ela enxerga o que Deus falou. E sabe, amados, Jesus entra naquele lugar, afirmando ainda: a menina está dormindo. Por quê? Porque ele era aquele que foi enviado por Deus para manifestar a grandeza dele aqui na terra. E o poder que ressuscitava os mortos operava em Jesus. Ele era o Filho de Deus e ele demonstrava, dando testemunho desse poder. Jesus entra no quarto e manda a menina se levantar. E a menina se levanta já com fome e está tudo resolvido. Sabe, amados, lá em Marcos 16, eu vou ler para vocês. Aleluia, já acabou. Está vendo como o tempo passa rápido e você nem ficou com sono? Pois vai ser assim o ano inteiro, amado. O poder de Deus vai te prender nessa cadeira e você não vai querer ir embora para casa. Você vai ficar com tanta fome, com tanta sede, que vão ter pessoas que vão vir assistir aula de manhã e de noite. Sabia, amado? Você vai ser a maior referência dessa escola, pela vida de Deus que habita e que opera na sua vida. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 16. Aleluia. Verso 15.
Deixa eu ler a partir do 14. Vamos lá. Posso ler? Se você não está com sua Bíblia, presta sua atenção no que eu estou falando, amém? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem aqui crê? Você crê? Você é daqueles que creem ou daqueles que Jesus vai precisar censurar por causa da incredulidade? Diga: Pai, eu sou da fé. Diga: eu sou da fé. Eu sou daqueles que não retrocedem. Diga: eu sou da palavra. Amém. E nada vai impedir o poder de Deus de operar na tua vida. Aleluia. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Tem alguém que tem medo de expulsar demônios aqui? Talvez você já tenha visto um demônio dizendo que era um leão, e rugindo e dizendo: eu vou te matar. Talvez alguém aqui já teve essa experiência, e ao invés de partir para cima dele, dizendo: em nome de Jesus, você diz: rapaz, se ele disse que ele me mata, eu vou me embora. Porque infelizmente, amados, tem crentes que pela ignorância, pela falta de conhecimento do que está escrito na palavra, a seu respeito, porque é a seu respeito, porque ele disse: aqueles que creem. Se você crê, diga: é comigo que ele está falando. Amém? É comigo e contigo que ele está falando. Se eu creio, é comigo. Aqueles que creem expulsarão, não correrão com medo. Amém? Quem crê tem ousadia para dizer: Satanás, saia agora, em nome de Jesus. Você não tem que ter medo. Você tem que crer e falar. Mas eu não vou entrar nessa parte, que aí já é outra aula, né, Janaína? E amados, ele disse: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Diga: a palavra de Deus é a verdade. Se está escrito assim a respeito daqueles que creem, é isso que vai acontecer contigo. Amém? Se você está dizendo que crê, é assim que vai ser. Você crê, você pega aquela pessoa que está necessitada da vida, do poder de Deus, da cura, e você impõe suas mãos sobre ela, e você repreende aquela obra maligna, e ela vai receber desse poder que opera na sua vida. Quando você impõe as suas mãos, amado, o que está operando em você, entra no corpo dela, e põe ordem na casa. Amém? Você acha que Deus quer morar numa casa faltando um pedaço do telhado? Você acha que Deus, amado, quer morar numa casa com problema no encanamento? Amados, aquele que vive em você é o maior interessado em manter a casa dele em ordem. Amém? Tomara que nessas aulas demonstrativas tenha alguém que vai ministrar sobre Cristo, aquele que cura. Se não tiver, você vem para fazer a matéria, estudando. Aluno, com sua bíbliazinha na mão, com seu módulozinho na mão, e você vai receber uma palavra poderosa, que vai tirar todos os cabelinhos de Satanás que estavam querendo fazer uma peruca na sua cabeça. Amém? Sabe, amados, essa palavra funciona. Talvez você diga: mas Silvio, eu conheço alguns casos. Eu digo: olha, deixa eu te dizer, a culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus. Viu? Houve alguma interferência de alguma coisa do lado de lá, mas da parte de Deus e da palavra não foi. Amém? Nunca questione a palavra, amado. Nunca questione o Espírito Santo.
eles são a verdade. Amém? O que está escrito é a verdade. E é assim que nós devemos nos conduzir. Amém? Quando você recebe essa palavra, você pega ela, você exercita ela, você faz aquele exercício. Está escrito a meu respeito. Eu sou ungido por Deus. Eu creio no que está escrito. Amém? É assim que nós devemos nos comportar. Aquele poder que entrou nos discípulos, que veio sobre eles e que fez com que eles fossem testemunhas, ele continua operando na terra. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11, diz: e ele concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de ele falar esse versículo, onde diz que Deus, ele deu uns para, ele chamou uns para apóstolos e profetas e evangelistas. Quer dizer que ele ungiu uns para cumprir esses ministérios, para que o povo de Deus fosse aperfeiçoado. Mas, amados, nem todos são chamados nos 5 dons ministeriais, que você também vai aprender sobre isso aqui no Rema. Amém? Você vai saber detalhadamente o que é ser um ministro chamado nos 5 dons, o que é ser um apóstolo, o que é ser um profeta, o que é ser um evangelista, um pastor, um mestre. Você vai saber sobre o que é servir no ministério de socorros. Você vai saber sobre o que é estar capacitado sobrenaturalmente por Deus para desempenhar o chamado que Ele tem para a tua vida. Amém? A Bíblia fala, amados, que Paulo ele compara a igreja a um corpo. E ele chama a igreja de corpo de Cristo. Amém? E ele faz essa figura de um corpo para demonstrar que o corpo ele tem muitas partes. E que nem todos vão ser iguais, nem vão ser a mesma coisa. Amém? Porque assim como um corpo não tem só cabeça, assim como um corpo não tem só pé, amém? Assim é a igreja do Senhor. Um é a cabeça, um só é a cabeça, que é Cristo. Mas ele tem 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, amém? E ele tem várias partes do corpo, e ele tem muitos órgãos. Talvez existam órgãos que você nunca ouviu falar. Sabe que tem uma parte no seu corpo, aqui no seu abdômen, se você sabe o que é, pode dizer para mim. Não, Silvia, essa parte eu conheço, chamada nervo frênico. Você conhece essa parte do seu corpo, chamada nervo frênico? Pois é, existe uma partezinha no seu corpo, chamada nervo frênico, que é o nervo responsável pela movimentação do diafragma, que faz com que a sua respiração aconteça. Sabia dessa? Você não sabia, mas ele está aí. E ele nunca furou sua barriga assim, dizendo: ei, preste atenção, eu estou aqui. Normalmente a gente sabe que a gente tem perna, braço, pulmão, coração, cérebro. Aquelas partes que mais se destacam. Mas tira esse nervinho frênico que você morre sem ar. Esse nervinho parando de funcionar, amado, sabe? Ele para a sua respiração. E pode ser que as pessoas digam: ei, ó, o pulmão é o responsável pela respiração. Mas é o nervo frênico que põe o diafragma em movimento e que põe o pulmão para respirar. Apesar de você não poder viver sem pulmão, se o seu nervo frênico para, diga: morreu. Está vendo? Mesmo que você não conhecia, você sabia que tinha pulmão. Talvez alguns aqui sabiam que tinha o diafragma, mas o nervo frênico você não sabia? Isso vai cair na prova, hein, amados? Mas, queridos, assim é o corpo. Um é uma parte, outro é outra parte. Talvez existam aquelas partes, eita, olha a cabeça dele, olha a mão, olha a perna, olha o pé. Porque são partes que aparecem, mas as que não aparecem são tão necessárias como. E essas partes também foram ungidas, capacitadas sobrenaturalmente por Deus para desempenhar a sua função. Você é uma parte do corpo e você tem uma função, uma missão para cumprir. Amém? O Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele vai te oferecer uma condição de você descobrir o que você tem em Deus, o que você é nele,
e o que você vai fazer por intermédio dele aqui na terra. Amém, amado? Então não despreza essa grande porta que se abriu para a tua vida. E não venha só, traga tantos quanto você puder, porque os tempos estão se findando. E há uma grande obra para ser feita. Há uma grande seara que precisa ainda ser semeada, e há uma grande seara semelhada que precisa ser colhida. Amém? E você é parte dessas partes, que vão ser espalhadas pela terra inteira, para cumprir todas as coisas até que ele venha. E enquanto nós estamos aqui esperando, nós dizemos, Maranata. Amém? Diga comigo, Maranata. Vem, Jesus. Amém, queridos? Foi uma grande honra fazer parte desses poucos minutos com você aqui. E eu espero, amado, que você saiba hoje que já está crescido, que não precisa mais da sua mãe dizendo, você vai estudar nessa escola. Mas agora, sabendo quem você é e o poder de decisão que você tem, claro, você diga, eu vou fazer isso porque Deus me chamou para isso. Esse é o teu tempo de crescer. Esse é o teu tempo de desbravar, amém? De tirar todos os pesos e de correr livremente a carreira que Deus te chamou para você. Amém? Então seja abençoado, recebendo cada vez mais e andando firme, praticando essa palavra. E você vai ser, amém? Grandemente abençoado por isso. Amém, queridos? Muito obrigado pela atenção.